Vocês, vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo sobre a Europa moderna, da unidade 6. Hoje nós vamos fazer uma aula que será uma leitura comentada, onde nós estaremos fazendo a leitura do livro didático e comentando a respeito das informações que eu vou estar trazendo, que ele vai estar trazendo para vocês. Então eu peço que vocês abram o livro aí no capítulo 12, página 148, para a gente iniciar. E eu já inicio com duas perguntas que nós vamos responder, né, ao longo de nossa leitura. A primeira pergunta é: o que foi a expansão marítima europeia? A segunda pergunta é: quais eram os objetivos das grandes navegações? Então vamos lá. A partir do século XV, quando os europeus, principalmente os portugueses e os espanhóis, começaram a se aventurar em longas viagens marítimas, teve início um período de expansão marítima que os europeus denominaram de grandes navegações. Antes de a gente continuar, deixa eu trazer uma curiosidade para vocês. Nessa época, eles acreditavam, um pouquinho antes dessa época, né? Eles acreditavam que a Terra era plana. E como a Terra sendo plana, a partir de uma certa distância, iria se chegar ao fim do mundo. Então, as embarcações, né, se fosse, iriam cair num buraco sem fim, sem fundo, onde estariam perdidos e todos mortos. E aí, o que acontece? Eles acreditavam também que o mar, né, eles chamavam o mar misterioso, que no mar poderia ter criaturas sombrias, criaturas místicas, não é? Inclusive tinha representações, se vocês procurarem, vocês vão ver representações em mapas na cartografia dessas criaturas místicas, não é? Que eles acreditavam que tinha, né, no mar tenebroso. Eles acreditavam que essas criaturas afundavam as embarcações, levavam elas para o fundo do mar, sumiam com essas embarcações. Então, várias crenças, né, mitológicas em torno dessas navegações por mares nunca navegados. E aí, com a expansão marítima europeia, quando se inicia essas explorações marítimas, que os europeus, né, tinham o objetivo de encontrar riquezas e também encontrar novas rotas comerciais. Eles estavam buscando que tipo de riqueza? Metais preciosos, né, ouro, prata e as especiarias. As especiarias, pessoal, vocês podem observar aí no box, certo? Onde tem falando sobre as especiarias, que eram plantas, ervas aromáticas, cravo, noz moscada, pimenta, que era muito importante naquela época para saborizar a comida, para medicação. Naquela época não existia geladeira, né, obviamente. Então, as comidas se estragavam muito. Então, essas especiarias, elas ajudavam na conservação dos alimentos, assim também para saborizar aqueles alimentos que já estavam com gostinho ruim, sabe? Eles aproveitavam isso. Vale lembrar que naquela época não é como hoje, né, que a gente tem até a certa medida uma fartura de alimentação. Naquela época existia uma escassez muito grande de alimentos, certo? Então, os portugueses, eles foram os primeiros povos a empreender grandes navegações, né, grandes viagens marítimas e descobrir novas rotas de comércio, conquistando terras distantes que antes eram desconhecidas dos europeus. Os fatores que proporcionaram esse pioneirismo de Portugal foram principalmente, né, a posição geográfica que eles ocupam, que era bastante privilegiada para a época, com o Oceano Atlântico, né, que fazia fronteira a sul e a oeste do território, e a centralização do poder nas mãos de um rei e os interesses comerciais. Então, assim, Portugal tinha todos esses fatores que contribuíam. Vocês podem ver, gente, aí no mapa da página que nós estamos acompanhando a nossa leitura, como era a representação, não é, que eles acreditavam. Então, vocês podem ver que eles representavam aí unicamente a parte do território da Terra, do mundo, né, que eles conheciam.
Eu vou mandar para vocês uma imagem onde vai estar fazendo uma descrição a respeito dessa cartografia, certo? Então, as riquezas do Oriente. Na Europa, a maior parte das atividades comerciais eram feitas por rotas terrestres ou rotas marítimas curtas. Os produtos que geravam mais riqueza para os mercadores eram as especiarias, como a gente já falou, né? E essas especiarias, elas vinham de onde? Elas vinham do Oriente, em grandes caravanas, por comerciantes indianos e chineses. Esse comércio ele era controlado por quem? Pelos árabes e pelos italianos, que então era preciso, né, para os europeus naquela época buscar alternativas para chegar até essas riquezas que existiam lá no Oriente. E apesar de todos os perigos que essa viagem apresentava, eles entenderam que essas navegações elas seriam, né, uma opção muito mais rápida e muito mais lucrativa. Então, eles resolveram empreender essas navegações, certo? A partir do século XV, os portugueses iniciaram essas viagens marítimas por outros continentes. E em 1415 conquistaram, né, a cidade de Ceuta, no norte da África, que até então eram controlados por povos muçulmanos, o que foi importante, pois a cidade ela possuía muitas riquezas, além, né, da posição geográfica muito privilegiada. Após essa conquista, os portugueses continuaram a exploração do litoral africano e foram instalando, né, ao longo de todo o litoral africano entrepostos comerciais em várias outras regiões, como na Ilha da Madeira, que foi lá em 1419, e em Açores, no ano de 1427. Esse processo ficou conhecido como Períplo Africano, certo? Aí nós temos a Rota às Índias. Novas rotas marítimas que levassem, né, eles estavam buscando essas novas rotas marítimas que levassem até as riquezas ao Oriente. Em 1453, os turcos otomanos conquistaram Constantinopla, que até então era a capital do Império Bizantino, o que dificultou ainda mais, não é, o comércio dos europeus no mar Mediterrâneo e impulsionou essa busca de novas rotas para as Índias, como era chamada a região do Oriente, onde hoje, né, está localizados os atuais países da Índia, China e do Japão. Assim, em 1498, o navegador português Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia, contornando o continente africano. Foi a primeira de muitas expedições realizadas pelos portugueses. E aí, pessoal, para realizar esse tipo de navegação, eles faziam a utilização de alguns instrumentos e também técnicas. Então, era necessário, né, muito conhecimento e muitas técnicas. Aí, no quadrinho, na página 149, tem falando um pouco a respeito desses instrumentos e das técnicas de navegação que eles utilizavam. Então, vocês podem ler aí, não é, quais foram os instrumentos que eles utilizaram na época, certo? E também as técnicas. E aí, nós temos a chegada dos espanhóis à América. No final do século XV, os espanhóis também empreenderam grandes viagens marítimas com o objetivo também de chegar ao Oriente. Em 1492, uma expedição financiada pela coroa espanhola permitiu que o navegador genovês Cristóvão Colombo chegasse em terras desconhecidas até então, influenciando, né, pelas ideias renascentistas. Colombo acreditava que a Terra fosse redonda e por isso seria possível alcançar as Índias navegando na direção oeste. Isso para a época, pessoal, era algo muito revolucionário, viu? Inclusive, se tem alguns registros que as pessoas consideravam que Colombo como um louco, um maluco, uma pessoa, né, que não girava muito bem da cabeça e das ideias. Então, ele
Ao longo dessa rota, né, ele, em outubro de 1492, Colombo chegou à América, especificamente na região das Antilhas, onde hoje é o atual Caribe, pensando ter alcançado as Índias. Então, Colombo passou a chamar os habitantes dessas terras de índios, como a gente viu lá na unidade 5, e a gente sabe que está errado, não é? Chamar por esse termo. Além da questão da diversidade cultural toda, também pela questão geográfica, uma vez que foi um erro, um engano, né, entre aspas, que até hoje se contesta esse real engano ou não, de localização geográfica, certo? Então, vocês podem ver aí, né, no mapa da página 150, as rotas de expansão marítimas europeias do século XV e XVI. Então, vocês podem acompanhar o percurso que essas rotas, né, elas foram empreendendo para conquistar esses novos comércio e lugar de exploração também para essas mercadorias valiosas. E agora nós vamos falar sobre o dia a dia em alto mar. Estão pensando que era só flores, viver lá no mar, navegando, vendo a paisagem, as coisas lindas? Não. Não era nada fácil, hein, pessoal, viver ali naquelas navegações. Inclusive, era muito fácil, era morrer. Então, olha só. Havia grande número de pessoas empenhadas nas viagens marítimas, que fossem aventureiros, que fossem religiosos ou degradados. Quem eram degradados? Eram aquelas pessoas, sabe, que não eram bem vistas, bem aceitas na sociedade, e aí eles eram colocados para ir nessas navegações, para ir embora da cidade, daquele lugar. Era tipo um exílio, uma expulsão, que eles tinham que cumprir por causa de crimes graves que eles viessem a ter cometido. Então, os motivos, né, dessas pessoas estarem participando poderia ser a busca por riquezas, de aventuras e de oportunidades em terras desconhecidas, quanto às pessoas serem forçadas a deslocar-se do lugar de origem. Essas viagens marítimas podiam durar meses, anos e não conseguir chegar ao final, o que ocorria com bastante frequência. Então, elas, além de ser muito longas, às vezes elas não chegavam nem ao final, ou eles morriam, as embarcações afundavam, ou eles simplesmente tinham que retornar porque não tinha mais como manter a rota, certo? E aí tem um texto onde tem a tripulação. Eu quero que vocês façam a leitura desse texto, certo? Para vocês entenderem quem eram essas pessoas que estavam nessas embarcações, tá bom? A gente vai discutir isso na nossa próxima aula. E aí o que acontece? Fome e sede. Como eu falei para vocês, não era nada fácil a vida nessas embarcações, nessas grandes navegações. Então, era muito comum as pessoas passarem muita fome e muita sede, porque os mantimentos, eles não duravam por toda a viagem. Então, o que acontecia? Para economizar, muitas vezes as pessoas que não tinham um bom privilégio dentro das embarcações, elas acabavam, tendo que escapar de outras formas. Então, como é que elas faziam isso? Elas comiam ratos, elas comiam insetos, elas comiam até a sola de sapato. Vocês podem ver aí. Então, assim, bebiam água podre, coisas assim que a gente sabe, né, que iriam fazer muito mal. Então, geralmente, esses alimentos mais ricos em vitamina, eles ficavam para as pessoas mais ricas. Então, qual era um perigo constante que tinha nessas navegações? Eram as doenças e os motins. As doenças, pela falta de vitamina, então essas viagens poderiam durar meses, como a gente falou. Então, eles não tinham, alimentação suficiente para suprir as necessidades vitamínicas do ser humano e acabavam adoecendo. E sem contar, com o consumo dessas coisas estragadas de ratos, que eles pegavam e comiam ali mesmo, insetos, coisas que não eram nem comestíveis e as coisas que eram comestíveis estavam estragadas. E a outra era que eles se revoltavam muito com essa situação, então eles podiam, acabar se rebelando contra aqueles que estavam
estavam na embarcação. Então, com a tentativa de acabar com esse tipo de coisa, eles utilizavam a religiosidade. Existia, né, uma grande hierarquia a bordo dessas embarcações, no entanto, ainda tinha um alto risco de ocorrer esses motins. Então, eles usavam a religião, sempre tinha, tá, gente, um padre a bordo, até porque era de interesse da igreja também conquistar novos territórios para ter mais fiéis, né? Eles também se sentiam muito ameaçados porque estava acontecendo uma expansão, né, da religião muçulmana pela Europa e por outros lugares que eles já vinham conquistando, pela África também. E aí eles queriam conquistar novos territórios também para catequizar esses povos que eles porventura viessem a encontrar. Então, eles faziam, né, esses cultos religiosos, pedindo proteção contra tempestades, naufrágios, doenças e outros acontecimentos. E aí é o seguinte, a gente sabe as consequências que essas descobertas e chegadas dos europeus tiveram aqui no continente americano. A gente já falou bastante sobre isso. Para eles, não é? Para os europeus, levou muita riqueza, uma mudança completa da realidade daquela sociedade. E para os povos que eles acabaram, né, descobrindo, entre aspas, teve uma considerável redução do número de pessoas, que foi provocada pelo quê? Pela resistência, por guerras, não é? As doenças que eles traziam para os povos que estavam aqui no continente americano, que não tinham imunidade para aquelas doenças que eles tinham. Então, tudo isso foram fatores que contribuíram, né, para dizimar muitos dos povos naturais, dos povos que aqui viviam. E aí nós temos outro ponto, que é o Tratado de Tordesilhas, que eu vou pedir que vocês façam o quê? Eu quero que vocês façam uma pesquisa a respeito do que foi o Tratado de Tordesilhas e como ele se organizou, certo? Vocês vão ler aí esse texto base do livro, mas vocês vão também fazer essa pesquisa para incrementar esse conhecimento de vocês que nós vamos debater na próxima aula. E vão fazer a atividade da página 55 do mesmo modo. Copia as questões, responde e me envia, tá bom, gente? Pelo meu e-mail. Então, é isso que nós temos para hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá certo? Entre em contato que a gente vai tentar resolver, tá bom? A gente se encontra na nossa próxima aula para debatermos um pouco mais a respeito desse conteúdo. Tchauzinho!